Senhor, oramos também pelo ministério da palavra. Usa a vida do Norberto, Espírito Santo. Que a tua igreja esteja atenta à voz do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, como o Senhor falou com Elias ali naquele local, Senhor, naquela caverna. Fala conosco, Senhor, continua falando. E, ó Deus, alinha nosso coração com o teu coração, para que nós possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Não religiosos, ó Deus, mas pessoas que te amam, ó Deus, integralmente. É que nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Abram a sua Bíblia em Ruth 1:1. Eu tenho pregado uma série de palavras que ela não está fugindo do tema, né? Que é a nossa vida como sendo de forma mais abrangente, né? Não somente dentro da igreja, né? Dentro de o indivíduo como um todo, né? E em todos os lugares, dentro da própria cosmovisão toda da pessoa. Então, é uma coisa que eu sempre tenho falado e continuado a falar, que a nossa vida ela é para o Senhor em qualquer lugar, né? E em Ruth 1:1, ela fala assim, ó, tá? Que no dia que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem que era da cidade de Belém, na região de Judá, ele foi morar lá na terra de Moabe. Ele foi com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, a esposa de Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Eles eram de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Elimeleque morreu, que era o marido da Noemi, né? E os filhos deles casou com 2 moabitas, 2 mulheres que eram da região de Moabe, tá? Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Daí eles moraram ali, a Noemi com os filhos e as noras, por mais 10 anos. E também morreu os filhos, os 2, o Malom e Quilion. E a mulher ficou desamparada do marido e dos filhos, só com as noras, né? A gente sabe muito bem essa parte, como que funcionava, né? Entende muito bem essa passagem, vê, é clara, não precisa pensar muito sobre isso, né? Mas, naquela hora, a Ruth olhou e ela decidiu que ela tinha que fazer a caminhada dela. Por que ela saiu de Israel ali, onde ela estava, na região dela, né? Ela saiu de lá porque estava muito difícil. Não tinha comida, não tinha nada, né? Se você olhar aqui, está falando aqui no tempo que julgavam os juízes, né? Então é uma época, a época dos juízes, que foram uns 14 mais ou menos assim, tá? Uns mudam um pouco para mais, um pouco para menos, tal. Teve uns 14 juízes levantados. Foi logo após, teve Moisés, que levou o povo até antes um pouco do Jordão. Josué, que atravessou o Jordão e conquistou a terra prometida, que manava, né, leite e mel, né, uma terra abençoada, que tudo dava, tudo produzia, de abundância, e eram cachos de uvas enormes, eram coisas maravilhosas. Eles tomaram posse daquela terra e até um pouco antes do rei Saul, lá no final, sendo um dos últimos ali, o Samuel, que julgava naquela época, né? E esse período é chamado período de juízes. Qual era a característica do povo nessa época? Eles não eram firmes no caráter deles. Eles não eram firmes na palavra de Deus. Eles para ter uma ideia, todas as vezes que foi levantado um juiz, foi porque o povo estava desesperado, passando fome. Numa terra que mana leite e mel. Ué, não faz sentido, né? Mas a coisa era simples. Naquela época, a vida da pessoa se resumia à agricultura. E os animais também, né? E era só fechar a torneira do céu, acabou. Não chovia, morria as plantas, morriam os animais, todo mundo entrava em desespero,
E o que o povo fazia? Se você olhar no comecinho ali, que trata dessa passagem de Josué ali, passando para a época dos juízes, você vê que Josué manteve firme ainda tudo que foi aprendido e passado por Moisés, que foi dado para Moisés as leis, né? Depois morreu Josué, os anciãos mantiveram a tradição ali, no ensinamento e tudo mais. Morreu os anciãos morreram, começou o quê? Cada um fazia as coisas da sua cabeça, sua própria cabeça. Se eu for fazer as coisas da minha própria cabeça, gente, se não é Deus para me guiar, entendeu? Então nós somos quebrados mesmo, né? E ali você percebia que acontecia, o povo se afastava de Deus, o povo fazia o que queria, o povo levantava altares para outros deuses, que a gente sabe que não existe outro Deus, né? Levantava para altares para adorar madeira e ferro, né? E aí começava a ir mal, o Senhor se afastava do povo, tirava as mãos, certo? Porque o povo não tinha firmeza. Aí chorava, reclamava, orava, Deus em misericórdia mandava um juiz, esse juiz chegava, colocava a coisa em ordem. Falava, ó, seguinte, destrói todos esses altares que vocês construíram, joga todas essas imagens que vocês estão adorando fora, o negócio é o Senhor, vamos orar a Ele, é jejum, é adoração, oração, etc e tal, e aí chuva. E aí tudo consertava. A agricultura ficava boa, de novo, os animais começavam a crescer de novo, o povo começava a ir bem de novo, tudo ia bem de novo, morria o juiz. Tudo errado de novo. Morreu o juiz, morreu a referência, tudo começava errado. Por quê? Porque o povo não tinha firmeza de caráter. O povo não andava nos propósitos de Deus. Ele precisava que alguém direcionasse ele. E você vê essas coisas acontecendo, né? Esses ciclos acontecendo na vida das pessoas, né? E a gente percebe que era sempre a mesma coisa que se repetia na vida deles. Às vezes, nós passamos por ciclos também. E às vezes são ciclos das mesmas coisas acontecendo sempre. Está apertado com uma situação, a situação se resolve, daqui a pouco está apertado com a situação de novo, a situação se resolve, daqui a pouco a situação está apertada de novo, se resolve. Está parecendo Israel na época dos juízes. Né? Então, às vezes, eu tenho que me perguntar, por que toda hora está acontecendo a mesma coisa comigo? Né? Por que toda hora está acontecendo a mesma coisa com você? Por que toda hora está faltando alguma coisa para você? E é a mesma coisa se repetindo? É a mesma coisa. Precisa resolver de vez, não é? Precisa procurar o que está acontecendo, né? Porque nós temos que entender que o nosso guia é a palavra de Deus. A nossa direção é a palavra de Deus, independente do que for. Do líder que tiver sobre você, e se você também não tiver nenhum em cima de você, tiver na vida aí fora das igrejas, que é totalmente errado, certo? Você tem que sempre estar congregando, né? Mas eu estou falando assim, em qualquer situação, que nem Israel. Israel tinha uma hora que não tinha ninguém acima deles. Tinha as famílias, tinha as tribos, etc e tal, mas não tinha um líder espiritual, um líder que nem, por exemplo, um profeta, um sacerdote, entendeu? E eles faziam o que queriam da cabeça. Né? A mesma coisa nossa, independente de quem quer que seja, nós temos que sempre fazer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, porque ninguém está acima da palavra de Deus. Nenhuma liderança tem mais poder que a própria palavra de Deus, porque até a Bíblia fala, em certas traduções, em certas situações, que Deus coloca a própria palavra acima dele. Eu até conversei com o Jamê sobre isso. E ele falou que estava preparando uma pregação sobre esse assunto realmente. Mas tem pessoas que não compreendem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a palavra é imutável e ninguém tem poder sobre ela. Né? Por exemplo, olha, Uzá estava levando a arca. A gente sabe que Uzá morreu, né? Quando encostou na arca. Ele estava levando a arca.
Usar um sacerdote. Ele estava levando a arca de que jeito? Do jeito que o chefe dele mandou. Davi falou, vai lá, pega a arca, põe no ombro tal e leva. Não? Não, carro de boi, exatamente. Isso, Foi, exatamente, mas eles estavam acompanhando, né? Então, pega lá a arca tal, carrega embora, leva embora. O que eles fizeram? Eles obedeceram Davi. Quem morreu, Davi? Foi usar. O que eu quero dizer para você é que se alguém te mandar fazer alguma coisa, seja ela quem for, essa pessoa que está fora da palavra de Deus, quem vai pagar vai ser você. Vai ter consequência para ele que mandou também. Mas quem vai pagar vai ser você. Você não tem obrigação de obedecer a uma coisa que seja fora da palavra de Deus. E você não pode deixar a palavra de Deus nunca em qualquer situação. Não dá para ser que nem essa vida de ciclos. Não negocia a palavra de Deus. Eu falo para você. Sempre procura andar nela. Não negocia ela. Se alguém falar alguma coisa, se no trabalho mandar fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, não negocia a palavra de Deus. O Senhor é que cuida de todas as coisas. Porque para Deus é indesculpável aquele que conhece a palavra e faz errado. É conscientemente errado, né? Então, nós temos que ser, por exemplo, que nem na Bíblia fala dos bereanos, confirmando todas as coisas. Olha o que tem, vê se procede. Tempo atrás eu fui pregar numa igreja do pastor Coine, lá em Bauru, e eu falava e o pessoal, a Bíblia. Eu não fico constrangido com isso, entendeu? Pelo contrário, eu acho muito bom isso daí. Né? Nós temos que ser dessa forma, temos que buscar. E nessa história de Ruth, que nós lemos aqui, no versículo 15, um pouco antes, a Noemi tinha falado para as duas noras dela, olha, pode ir embora, volta com a sua família, porque agora vai ser difícil. Está uma situação complicada, vocês estão seus maridos, tal. Volta lá morar com seus pais, na sua terra. Volta a fazer o que você fazia antes, né? Aí você percebe que uma delas voltou, a órfã. Daí Noemi viu que uma delas voltou, falou assim, olha, eis que a sua cunhada, a órfã, né? Voltou ao seu povo, voltou aos seus deuses. Agora você faz a mesma coisa que ela, vai embora daqui, volta para lá também, né? Aí, o que a Ruth falou? Olha, Ruth, não insista para que eu te deixe, né? E me obrigue a não seguir você, porque aonde você for, eu também vou. E aonde você pousar, eu vou pousar ali. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que você morra, eu vou morrer. E aí você é sepultada também. Faça-me o Senhor o que bem lhe quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aí, o que aconteceu? Vendo que a Ruth estava decidida, a Noemi parou de insistir que a Ruth fosse embora. E foram embora as duas. O que mais, assim, é impressionante aqui é que a Ruth não se firmou naquilo que Israel estava fazendo, ou naquilo que a terra de Moabe fazia, na facilidade que ela teria. Ela ia voltar para casa. Pai, meu marido morreu. Fica aí, filha. Tal. Casava de novo até. Ia levar outra vida. Casava, ia até, né? Não se baseou nisso, na segurança, não se baseou na abundância, no trabalho, nas coisas que o pai podia oferecer, entendeu? E nem se apoiou em nada, ela foi por incerto. Ela foi o quê? Falou, vamos voltar lá para minha terra, porque lá parece que deu certo agora. Ou seja, provavelmente Deus tinha levantado outro juiz, outra prosperidade, entendeu? E ela tomou essa decisão. Ela foi num caminho que se firmou na palavra de Deus, a Ruth. E isso agradou ao Senhor. O posicionamento da Ruth agradou ao Senhor. Tá? Então, o que eu falo para você assim, a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo agora, está agradando ao Senhor? Como eu levo minha vida, o que eu estou fazendo agora, agrada ao Senhor? Entendeu? É uma coisa que a gente tem que perguntar sempre, né? Que independente de qualquer coisa, né, nós temos que estar sempre na palavra, seguindo
sempre prosperando, agradando a Deus, para que se consiga conquistar o favor de Deus sobre a nossa vida, né? Nós temos que buscar o Senhor dessa forma, agradando ao Senhor em tudo que nós fizermos, certo? Que nem a Ruth fez aqui, né? Sabe, irmãos, nós precisamos aqui na igreja olhar ao lado para ver o que está acontecendo entre nós aqui. A gente tem que parar e olhar para o lado e perceber o que está acontecendo na nossa comunidade. Certo? Porque o que acontece que eu vejo hoje, por exemplo, que é muito comum entre nós aqui. Nós estamos numa fraçãozinha do corpo de Cristo. Na El Shaddai aqui. É como se a gente fosse um barco que tivesse tudo nós dentro. Tá? O que está acontecendo aqui ultimamente, um tempo já, é que a gente olha o barco furado e fala assim, ó, furou, tá vendo? Por que furou? Tá vendo o que ele fez? O que ele aprontou? Porque não sei o que, tá furado, porque, ó, tá vendo o que é? Só olhando o furo no fundo do barco, que é o Shaddai, de braço cruzado, reclamando que foi fulano de tal que fez o furo. Meu querido, o barco vai afundar com você dentro. Ele vai afundar com você dentro. Não estou falando que a gente tem que ter uma submissão burra, a ponto de faça isso, e você não entende o que está acontecendo, e não consegue compreender, desmotiva por causa disso. Não, eu estou falando que você tem todo o direito de não entender, e todo o direito de perguntar, de querer entender, e de abordar a sua liderança, e falar, por quê? Por quê? Por quê? Mas se você é um serralheiro, ou se você é o barca de madeira no serralheiro, né, Fabrício? Marceneiro, né? Serralheiro é de ferro, né? E vai lá e fala assim, ó, pessoal, é o seguinte, ó, furou o barco por causa disso, reclama, esperneia e fala, e conserta o barco, meu irmão. Conserta esse barco. A gente precisa, não é que você não possa criticar, você tem que criticar, você tem que abordar a liderança, você tem que falar, eu estou achando que a gente precisa fazer alguma coisa, precisamos trabalhar, mas nós temos que fazer. Nós não podemos olhar a igreja e falar assim, não, olha, a igreja está morrendo, né? Tá, mas também a culpa não é minha, é culpa do fulano. Tá bom, sobe na cadeira aqui e fica 7 horas falando a culpa de todo mundo. Depois você desce e vai evangelizar. Nós temos uma característica da El Shaddai que é o seguinte, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então quando? Dia tal. Para quem? Para nós e mais ninguém. Nós precisamos parar com isso daí. Eu quero trazer para vocês E quando a gente convida alguém de fora, é alguém que foi daqui e está sem igreja. Entendeu? Então, a gente precisava fazer alguma coisa. A gente precisava olhar para o lado assim e falar assim, ó. Precisamos fazer alguma coisa. Eu estou vendo que está errado. Vai lá reclamar, pode reclamar. Entendeu? Mas, sabe, Deus te capacitou com recursos. Ele te deu recursos para você, capacidade intelectual, motora, tudo mais, física, habilidades, entendeu? Não é só para você ganhar dinheiro aí fora. É para você enxergar o ser humano holisticamente, completo, com todas as coisas em todos os lugares. É para a gente poder colocar isso aqui dentro da comunidade. O que você faz que você pode ajudar a mexer com essa comunidade, a andar um pouco mais, a pegar e aí fora aí com tantas pessoas desesperadas, indo para o inferno. O que nós podemos fazer? Como é que nós vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa? Vamos trazer as pessoas aqui para dentro, vamos convidar, vamos fazer alguma coisa, mas não está errado aquilo. Está errado aquilo, tá bom, vai lá, esperneia, fala que está errado, mostra, prova por A mais B, tá bom, falou, bom, botou o culpado na parede lá, malhou o culpado, agora vamos trabalhar. Isso que eu estou falando, a gente precisa ter alguma coisa. Olha, lembra de Babel, gente? Babel era assim. Deus falou o quê? Olha, porque agora eles estão se tornando um, eles vão conseguir tudo o que querem. Desçamos e confundamos a sua língua.
Gente, se o mal, junto, consegue tudo o que quer, você imagina nós, em Cristo, que nós podemos conseguir. Nós temos que nos sentirmos responsáveis, independente se você entrou um mês atrás ou você está aqui há 30 anos, 40 anos, responsáveis por essa igreja. Todos nós somos responsáveis por essa igreja. Sabe, não é só, olha, o Amir que é o responsável, hein? Não é só isso. Entendeu? Atos 5 fala assim, ó. Entretanto, a história de Ananias e Safira. Vocês já conhecem também. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levou o restante e colocou aos pés dos apóstolos. Aí Pedro falou, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Gente, o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó. Se o Ananias chegasse e falasse assim, ó, Pedro, seguinte, ó, vendi minha propriedade, peguei metade e está metade aqui. Ah, Pedro, obrigado. Se o Ananias falasse assim, ó, Pedro, vendi minha propriedade, só que eu me arrependi e não vou dar nada. Tá bom, beleza, não tem problema. É isso que Pedro falou. Se você tivesse retido tudo, e mesmo ele podia ter falado assim, ó, não vou vender e não vou dividir. Não tem problema. O problema está no que ele falou. Sabe, gente, hoje o que acontece hoje? Hoje que as mídias, nós se busca, o que Ananias e Safira fizeram aqui é o que a gente faz nas mídias hoje. O que é? Tira a foto rindo, a vida está tudo estrupiada, mas você tira a foto lá lindo, é churrasco, é festa, posta a frase. E Einstein falou então que o céu é azul. Einstein nem sabia que o céu era azul, não sabia de nada. O nego bota a foto lá e não tem nada a ver com o cara que falou, sabe? E aí bota a foto de um cara bravo, fala não sei o quê, e fala que você é bom, que você é perfeito, que isso, aquilo, aquele negócio. A pessoa busca aprovação, engajamento. Foi exatamente o que Ananias e Safira fizeram. Certo? Que eles foram em Pedro e falaram assim, bom, está todo mundo dando as coisas, eu vou lá, dou um migué. Eu vou lá, ponho a cara, recebo a aprovação dos meus líderes, minto para eles, recebo a aprovação, todo mundo vai falar, olha, Ananias e Safira, 10. Certo? Mas, o que aconteceu? Você está conversando aqui com um apóstolo, ele estava conversando andando no Espírito. Aí não teve como. Lembra lá Eliseu e Geazi, quando voltou? Onde você estava, Geazi? Eu estava com você lá, rapaz, em Espírito. Entendeu? Então, o que eu falo assim é que a postura, o problema é a postura errada ali. Agora eu te pergunto, quem matou Ananias e Safira? Foi Pedro? Não foi Pedro que matou. Não é o seu líder que vai te matar, irmão. Se você morrer, é suicídio. Porque é indesculpável quem conhece a palavra não seguir. E a gente se faz de vítima e coloca todo o peso nas costas dos outros e se justifica. E não é assim que a gente tem que fazer. Fica procurando engajamento sem fazer nada. Fica procurando aprovação, enganando que está fazendo alguma coisa, sabe? Poxa, Deus te deu uma graça, usa para o reino. De coração aberto, seja honesto. Tudo é para o Senhor. Todo julgamento vai ser dele. Não adianta eu olhar para você e falar assim, ó, você fez certo, então você vai para o céu. Aí vira para o outro, você faz errado, vai ser para o inferno. Não adianta nada eu falar. Eu não tenho poder nenhum, nada. Nada. É você que vai se condenar. É você que vai chegar frente ao Cristo lá, não vai poder abrir a boca até. Porque ele sabe todas as coisas. Então, a gente tem que entender por que ele mentiu. E se você der uma olhada, se você começar a comparar Orfa, Ruth, Ananias, Safira, Uzá, você vai começar a perceber algumas coisas. Por exemplo, quando você fala de Orfa, o
que aconteceu de mal com ela? Alguém sabe? Não. Estou indo embora. Foi. Aconteceu alguma coisa mal? Uma maldição, morreu, foi eletrocutada, caiu um raio na cabeça, caiu no chão, que nem Ananias? Não. Aí você olha lá, a Ruth, teve as bênçãos dela, né? Virou linhagem de Davi e de Cristo, certo? Como Raabe, a prostituta também. Então, gente, o que eu quero falar para você assim, a postura importa. Você não sabe, por exemplo, qual era a semente plantada no coração da órfã. Você não sabe o que aconteceu com ela, mas você sabe que ela foi firme. Por isso que agora eu entendo ali a postura, ali quando no livro da Revelação ali, que João até fala lá, que, né, é Cristo falando assim que porque você não é quente e você não é frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mornidão. Ananias e Safira foram mornos. Você não vê essa atitude em Ruth e em Orfa. Eu não sei, sinceramente, o que aconteceu com Orfa, mas eu não vi nenhum problema ali falado na Bíblia. Tudo tem sua hora. É melhor você ser sincero, honesto, do que você ser mentiroso e procurar engajamento. Né? Olha, essa palavra ele falou para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, né? Você olha Davi, você sabe muito bem que foi o final de Juízes ali, Samuel ungiu Saul cometeu uma série de erros, e aí Deus mandou ungir Davi, certo? Aí teve 2 reis, ao mesmo tempo, os 2 ungidos pelo profeta, a pedido de Deus. O espírito se afastou de Saul, mas existiam 2 reis. Pela minha visão, o Davi tinha mais autoridade, ele assumir o reinado de cara. Mas o que o Davi fez? O Senhor recolheu Saul? Não recolheu. Então eu vou respeitar Saul. Postura, irmãos. A postura às vezes dói na carne nossa, porque exige da gente coisas difíceis de cumprir. Mas a gente sabe muito bem que Davi vivia fugindo, se fez de louco, se fez de amigo dos inimigos, se escondeu, montou um exército de renegados. Você sabe que foi difícil para ele, né? E teve Saul nas mãos para matar a hora que ele quisesse ali. Então, o que você percebe ali? A postura de Davi foi uma postura correta. O que eu quero falar para você, a sua postura tem que ser uma postura correta perante a vida. Em todos os lugares, em tudo que você fizer, em qualquer hora que você tiver. Com responsabilidade, sabe? E você vê assim que, no final das contas, né, todos nós passamos por problemas, por altos e baixos, situações difíceis, né? Coisas que a gente tem que passar, mas nós temos que crescer e seguir numa direção de melhora. Se o mesmo problema está toda hora acontecendo na sua vida, é porque você está parado no lugar. Eu tenho que olhar para essas coisas. Se os problemas são diferentes, porque, olha, eu vou falar para vocês. Crescer, tem gente que fala que se você crescer sem dor, você não está crescendo, você está acomodado. Tem gente que já fala que existe o meio termo, que eu concordo com o meio termo, eu pessoalmente, mas é eu que estou falando. Qual é o meio termo? Tem coisas que nós somos cabeça dura, que nós vamos quebrar a cara. E tem coisas que você vê o irmãozinho vindo e fala assim, olha o irmão, pá, cai. O que você faz? Não vai no mesmo caminho. Você aprendeu sem sofrer. Não vai no mesmo caminho. E tem gente que acha que a vida é um céu de brigadeiro. Tudo é lindo, maravilhoso. Que se você está em luta, é só Satanás que está atormentando você. Né? Sabe, né? Brigadeiro é a patente maior da aeronáutica. Né? O brigadeiro, ele sai, a patente maior é o brigadeiro. Ele sai para fora, ele olha o céu, está azulzinho, não tem uma nuvem, ele voa. Senão ele não voa. Por isso que é o céu de brigadeiro que fala, é um céu perfeito. Né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é você entender que às vezes as coisas não são para vocês, mas tem Deus que te cuida. Por exemplo, essa semana eu vi um vídeo que eu achei bem interessante. Um cara pegou um vaso
desse tamanho mais ou menos assim, uma boca assim, ó, mais ou menos, e colocou no pé de uma escadaria. Aí ele subiu lá uns 20 degraus com uma caixa de bolinha colorida de ping-pong, um monte. E ele jogou aquela caixa na direção do vaso. Sabe, às vezes a nossa vida é assim. Você olha aquele lá, você fala, meu Deus, vou ser atropelado por esse trilhão de problemas que está acontecendo. E você perde a criatividade, você sai de foco, você perde a referência, você perde a fé em Deus, você perde tudo. Aquelas bolinhas foram caindo, gente, passaram todas pelo copo, não caiu uma dentro. Nós temos que manter a lucidez, a palavra, a visão, a fé. Não podemos perder essas coisas, não é verdade? Às vezes essas tempestades que nós estamos passando é só para a gente ser testado. Como é que você vai passar por isso? Sabe? As coisas são assim, são difíceis, porque o reino, o que importa é o Senhor. E nós temos que servir. Mas toda a honra e glória é do Pai. Então não tem como você subir no púlpito sem você fazer uma coisa para uma pessoa, ela não te agradecer. Não tem como. Não tem como você ser injustiçado. Você vai ser. As pessoas vão falar coisas de você que você não fez. Vão ser mal agradecidas pelaquilo que você faz e vão agradecer outros que não fizeram nada. Isso daí nada mais é o Senhor quebrando você para que você entenda que não é a sua volta que tudo gira. É a volta dele. Se você fizer uma imposição de mão para curar e falar que foi você, gente, vai cair. Não tem coisa que derruba mais o homem que orgulho. Você vai cair. Não é você, não sou eu. Você vai cair. Então nós temos que ter isso em mente, temos que olhar a nossa vida, perceber as coisas que acontecem, entender que somos assim, né? Então é o que eu queria falar para vocês, que é para a gente olhar a vida de uma forma mais ampla, além disso daqui que nós estamos, tá? E quero falar para vocês também que todos nós juntos vai ser muito melhor. Quero falar para você também que suas opiniões, críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. E quero falar para você que nós precisamos de vocês. Nós precisamos de cada um. A gente não precisa que todo mundo só assista. A gente precisa de vocês. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos olhar ao lado. Precisamos entender. Não é pastor que chama gente de fora só. Se você for ver, gente, ovelha chama ovelha. Na maioria das igrejas, se você vai olhar, é a ovelha que chama ovelha. Então nós precisamos que a gente esteja unido, junto, trabalhando, numa mesma direção. Nós precisamos de você. Nós precisamos da sua ajuda, das suas ideias, da sua disposição, daquilo que Cristo te deu, que aquilo que você nasceu, aquilo que Ele te capacitou, nós precisamos aqui dentro. Bom, irmãos?